31 de dezembro de 1999. Nesse ano em específico, ao invés das pessoas estarem reunidas esperando para ver os fogos de artifícios no céu, na verdade, o mundo inteiro estava desesperado, pois simplesmente, quando o relógio batesse meia-noite, o mundo iria acabar. Aviões iriam cair do céu, o dinheiro iria sumir dos bancos, a energia elétrica iria desaparecer, usinas nucleares estariam sobrecarregadas e iriam explodir, as lojas estariam sem segurança e começariam a ser invadidas, todos os rádios ou televisões iriam parar de funcionar, o mundo que nós conhecemos iria presenciar o fim do mundo. Mas obviamente isso não chegou a acontecer, na verdade, não chegou a acontecer por pouco. Todo esse desespero ocorreu por um simples bug de computador. Eu sou o Milk e hoje eu vou contar pra vocês como um bug de computador quase destruiu o mundo. E pra vocês entenderem como isso começou, vamos ter que voltar um pouco no passado e entender como as coisas funcionavam em 1958. O Y2K Bug, ou Bug do Milênio, que ficou conhecido dessa forma aqui no Brasil, foi um bug que afetava diversos computadores e que prometia colapsar o mundo. Em 1958, onde os computadores eram algo extremamente raro e muito caro principalmente, ainda mais por conta da Segunda Guerra Mundial, além dos computadores serem caros, eles não tinham tanta memória, por falta de tecnologia e também por ser extremamente caro produzir memória. E como memória era uma coisa extremamente cara, eles poupavam memória em tudo que eles conseguiam. E para economizar memória, eles fizeram diversas alterações em códigos nos computadores. E uma dessas alterações que foram feitas foi modificar as datas. Ao invés de ter 4 dígitos no ano, teriam apenas 2 dígitos. Você não deve estar entendendo como essa mudança faria alguma diferença, mas fez muita diferença. Imagina um banco de dados, com muitos registros de datas. Cada dígito vai contar como se fosse 1 byte, totalizando 8 bytes por uma data completa. Removendo 2 bytes, obviamente ficariam 6 bytes. Agora vamos imaginar que esse banco de dados tem 10.000 registros. Seriam assim 60 kilobytes a menos, que pode parecer bem pouco, mas na época onde as memórias tinham no máximo 1 megabyte de espaço, era bastante coisa. No caso, para quem não sabe, 1 megabyte são 1000 kilobytes. Então se você fizer as contas, você economizou muita memória, apenas tirando 2 dígitos da data. Isso funcionou muito bem para a época. As datas tinham apenas 2 dígitos que funcionavam perfeitamente. Mas tinha uma pessoa que não tinha gostado muito dessa alteração. Essa pessoa se chamava Bob Bemer, um renomado cientista da computação. Em 1958 ainda, ele tinha alertado que era melhor manter o padrão de 8 dígitos, ao invés de 6 dígitos, mas meio que ninguém deu muita bola pra ele. Mas, com o passar dos anos, a tecnologia evoluía rapidamente, agora muitas pessoas tinham computadores em casa, e não somente as grandes empresas, os computadores viriam se tornar uma coisa muito acessível para todo mundo. E com todo mundo ligado, acessando a internet e olhando as datas dos computadores, quanto mais o tempo se aproximava dos anos 2000, surgiu uma dúvida na cabeça das pessoas, já que todas as datas de todos os computadores no mundo contavam apenas com 2 dígitos. O que aconteceria com os computadores quando o ano chegasse em 2000? Como o computador iria identificar os anos 2000, já que ele lê a data somente com 2 dígitos? Nessa hora, surgiram 3 opções que deixaram as pessoas bem confusas. A primeira opção, os computadores poderiam simplesmente travar e parar de funcionar. A segunda opção, os computadores iriam para 2000, mas não existe 2000, até porque as datas só leem 2 dígitos, então iria para 00. E a terceira opção, que é o que mais causou pânico nas pessoas, o computador iria para 1900. Pois depois de 99, ao invés de progredir para 2000, iria para 00 e existia a chance do computador ler 00 como 1900. E aí que tá a grande questão: o que aconteceria se todos os computadores voltarem 100 anos no passado? É aqui que começa o problema. Eu tenho que lembrar vocês que os computadores já era algo muito comum e muito utilizado em todos os locais. Por exemplo, os bancos. Os bancos, eles calculam as taxas e os juros com base nas datas. Então, se simplesmente do nada todos os computadores do mundo voltassem 100 anos no passado, iria desconfigurar todos os bancos. Pessoas que estavam sem dívidas poderiam simplesmente acabar devendo muito dinheiro. Imagina você ter que pagar um boleto com 100 anos de atraso. Imagina os juros disso. Mas isso não afeta só os bancos. Todos os voos de aviões simplesmente quebrariam. Não funcionaria nada. Os semáforos nas ruas ficariam loucos.
empregos, pessoas registradas na aposentadoria, pessoas que tinham registro em hospitais, simplesmente quebraria tudo porque todos os computadores voltaram no tempo. Todas as coisas que funcionariam através da data, ou que utilizassem a data de uma certa forma, estariam com problemas e poderiam simplesmente quebrar. No meio desses boatos, haviam também relatos que a energia no mundo poderia acabar e usinas nucleares iriam simplesmente entrar em colapso e poderiam explodir. Com tantos boatos surgindo cada vez mais, foi um completo caos. No meio dessa histeria coletiva, os jornais começaram a fazer diversas matérias superficiais comentando o caso. Você sabe sobre o bug do milênio? Eu sei que vai alterar as datas e vai dar uma confusão desgraçada em todos os sistemas de computador. Que preocupação você tem? Mas de repente para tudo. Mas, como você deve imaginar, isso só serviu para assustar ainda mais as pessoas que já estavam loucas. Com o passar dos anos, esse surto só aumentou cada vez mais. Para vocês terem noção, surgiu simplesmente um kit de sobrevivência ao Y2K Bug, onde as pessoas genuinamente gastavam dinheiro comprando esse kit de sobrevivência. Não somente isso, mas tem muitos relatos de pessoas estocando água em casa, estocando comida, comprando bunkers, se protegendo para o possível fim do mundo. O caos foi tanto que lá nos Estados Unidos, o presidente atual da época, no caso o Bill Clinton, ele veio a público falar para as pessoas se acalmarem. Mas obviamente os países não perceberam isso agora, eles já estavam meio que se preparando para isso. Há algum tempo, em diversos países, programadores estavam reprogramando diversos computadores. E foi assim que começou uma corrida contra o tempo. Basicamente, eles tinham que reprogramar todos os computadores do mundo para se livrar do bug. Os Estados Unidos estava tão caótico que até os programadores aposentados tiveram que trabalhar e fazer hora extra para tentar salvar tudo a tempo. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos gastaram mais de 13 bilhões de dólares só para arrumar os computadores. Porém, enquanto alguns países torravam dinheiro tentando consertar esse bug, alguns outros países gastaram bem pouco. Por exemplo, alguns países como a Itália, eles só arrumaram os computadores dos órgãos principais, como por exemplo, hospitais e órgãos do governo, e deixaram os outros computadores de fora. Apesar de todas as pessoas estarem bem apreensivas, elas resolveram se unir apesar de tudo. Tem muito relato de pessoas que simplesmente cancelaram o voo de avião para ficar próximo da família, e teve muita gente se reunindo nos anos 2000. Apesar da grande maioria das pessoas estarem com medo, elas estavam juntas para ver os fogos. Meia-noite. Em um piscar de olhos, gritos ecoaram de diversas partes do mundo. Apesar de tentarem corrigir o estrago, ainda não foi o suficiente. A energia elétrica caiu por cerca de 7 horas. Lojas foram saqueadas, bancos foram invadidos, pessoas foram mortas. Calma, eu tô brincando. Não aconteceu nada. Na verdade, aconteceram sim algumas coisas. Alguns computadores pessoais de fato ficaram desconfigurados, algumas estações de ônibus e trem realmente sofreram com o horário bagunçado, mas de longe não foi o caos que prometeram ser. Meio que o bug do milênio surgiu como um surto coletivo em todas as pessoas do mundo. Tava todo mundo com medo porque ninguém sabia o que realmente ia acontecer. Mas tem algo que ainda assusta algumas pessoas mundo afora, que é simplesmente o fato de você ainda não estar inscrito aqui no canal. Se inscreve aí para não perder nenhum vídeo. Eu sou o Milk e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!